Você está procurando um jeito fácil e eficiente de começar a programar em Java? Então você está no lugar certo. Nessa aula eu vou te mostrar exatamente o que é Java, por que ele é tão importante e como ele pode transformar sua carreira na programação. E tem mais! Eu preparei um PDF exclusivo com conteúdo completo das 30 aulas desse curso grátis de Java para você acompanhar e revisar sempre que quiser. É como ter um guia definitivo de Java para iniciantes e você pode baixá-lo gratuitamente pelo link que está na descrição. Mas antes de tudo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabia que o Java é uma das linguagens mais usadas no mundo e que aprender ela pode abrir portas e oportunidades incríveis como desenvolvimento de aplicativos, sistemas web e até projetos corporativos? Se isso despertou sua curiosidade, se inscreva no canal e fica comigo até o final dessa aula, porque hoje vamos dar o primeiro passo nessa jornada. Então, para começar um pouco, vamos falar um pouco sobre a história do Java, sobre como o Java veio evoluindo no decorrer dos anos. O Java começou lá no ano 1991, a Sun Microsystem, a empresa que depois seria comprada pela Oracle, começou então o Java como parte de um projeto chamado Projeto Green. E esse projeto foi liderado, entre outras pessoas, por Jamie Gosling. E basicamente ele começou a desenvolver uma linguagem de programação e o intuito era que essa linguagem de programação rodasse em dispositivos eletrônicos inteligentes, como eventualmente TVs interativas, dispositivos portáteis e coisas do gênero, que na época não era comum de existir. Além disso, o nome original, né, não era Java. Nessa época, havia um carvalho, uma árvore de carvalho que ficava em frente ao escritório do James Gosling. E ele olhando para aquela árvore de carvalho, ele basicamente pensou em dar o nome de Carvalho à linguagem de programação. Como ele fez isso nos Estados Unidos, a linguagem de programação nasceu com o nome de OAK, O-A-K. E basicamente, então, ela começou com esse nome e foi evoluindo, como qualquer linguagem de programação no decorrer do tempo, sendo que em 95, então, o nome OAK foi alterado e eles resolveram, então, colocar o nome de Java na linguagem de programação. Né? E por que esse nome? Esse nome veio por conta de uma variedade de café lá da Indonésia e basicamente a ideia do nome, da palavra e tudo mais é energia, dinamismo, que é a ideia base do Java, da própria linguagem de programação como um todo. E então, em 95, a Sun Microsystems lançou o Java 1.0 publicamente, né? E basicamente promoveu ele com um conceito que seria então escreva uma única vez e roda em qualquer lugar, e isso seria inovador para a época. A gente vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Depois disso, nos anos 2000, o Java veio ganhando mercado e foi crescendo bastante. E um pouco antes, ali em 97, né, a Sun submeteu o Java então ao ISO e ao IEC, que são dois padrões de qualidade, e isso fez com que o Java ganhasse bastante importância no mercado. Depois disso, veio o lançamento também, em 98, da versão 2 do Java. E isso trouxe algumas separações e começou a haver uma versão específica do Java para dispositivos móveis, para desktop e uma outra versão para servidores. E grandes corporações, grandes empresas já começaram então a adotar o Java como linguagem de programação, porque existiam então também a partir daí no mercado alguns servidores de aplicação Java, como por exemplo o JBoss e o Apache Tomcat, que são aplicações que nós vamos ver no decorrer do nosso curso aqui. Depois, em 2010, a Sun Microsystems é comprada pela Oracle e, por consequência, o Java também. E então a Oracle assume o desenvolvimento do Java. E nessa época foi uma época de muitas controvérsias, houve muitas situações com relação à questão de processos judiciais envolvendo o uso do Java no Android pela Google. Se você pesquisar na internet aí você vai ver. Mas basicamente a Oracle continuou a aprimorar a linguagem e a sua plataforma e vem fazendo isso até hoje. A principal, a maior mudança, o maior ganho, as maiores mudanças e alterações no Java
foram, na verdade, feitas na versão 8 do Java. Eu comecei a trabalhar com a versão 6 do Java em 2005. E eu lembro quando o Java foi lançado na versão 8, porque isso em 2014 houve um grande avanço com introdução de várias coisas, como strings, lambdas e APIs para programação funcional. E nós vamos falar sobre isso na sequência. Tem aqui um módulo só sobre programação funcional. E isso é graças a essas mudanças do Java 8. Tá? E basicamente essas mudanças foram fundamentais e essenciais para manter o Java competitivo no mercado, manter ele como uma linguagem moderna e que continuasse sendo utilizado pelas empresas, o que aconteceu de fato. Atualmente, o Java está na sua versão 21 do LTS, que é a Long Term Support, ou seja, se você está utilizando em produção em uma empresa, é conveniente que você use no máximo a versão 21, que é a versão que eles fornecem suporte e que basicamente está estável, tá? E então é uma linguagem que está aí consolidada no mercado e sendo utilizada por muitas empresas, pelas maiores empresas inclusive. Mesmo empresas que utilizam outras linguagens de programação também utilizam o Java para desenvolver suas aplicações. Java possui uma comunidade muito ativa, existem muitas melhorias e muitos recursos novos sempre sendo trazidos em cada versões, e ele é basicamente utilizado por uma série de aplicações. Com o advento, né, e com a criação do Spring, com o Spring Boot, com esse framework, para criações de APIs REST, por exemplo, o Java é amplamente utilizado. Então, a gente, de certa forma, vai perceber e entender também com a arquitetura de microserviços, esses booms que teve alguns últimos anos aqui, a gente vai perceber que o Java ele passou a ser utilizado por grandes empresas, grandes corporações. Pense numa Big Tech nacional brasileira, ou pense numa Big Tech internacional que você conheça. Todas elas usam Java. Todas. Praticamente todas. A grande maioria. 90 e tantos por cento, 95% posso dizer talvez, usa Java. Talvez não use só Java. Algumas usam só Java, outras usam, por exemplo, Kotlin no back-end, que no final das contas roda por trás e cima do Java. Então é basicamente isso. E aí há frameworks, né, como por exemplo o Spring Boot, e aí no slide fala também do Micronaut, que são frameworks para você criar aplicações também utilizando o Java. Tá? E aí a gente tem hoje uma linguagem de programação que é utilizada por muitas empresas e se você for procurar, por exemplo, no LinkedIn, a quantidade de vagas que há pedindo realmente programadores Java é extremamente grande. Então, eu diria que hoje vale muito a pena aprender o Java. E se você está aqui, né, se você investiu e está nesse curso, é porque você quer aprender Java. Só que Java não é uma linguagem de programação convencional e tradicional. Em primeiro lugar, porque Java é orientado a objetos, como eu já falei. Então, nesse caso, você vai precisar mesmo prestar muita atenção, talvez voltar aqui, entender, perceber realmente os conceitos de orientação a objetos que vão ser passados no próximo módulo, para que você entenda realmente e aprenda Java da maneira correta, como Java tem que ser usado realmente. E aí a gente pode ressaltar algumas aplicações do Java. Né? Por que o Java pode ser utilizado? Bom, ele pode ser utilizado para criar aplicações web, então aquelas aplicações que rodam no navegador. Você pode tanto fazer somente a aplicação do lado back-end, só as APIs REST, como também você pode criar por completo. Existem frameworks que permitem que você crie toda a parte HTML e tal. O próprio Java nativamente permite que você faça isso. O que não é hoje muito usual se fazer, mas é possível. Além do que, é possível criar também aplicações desktop. Nós podemos ter aplicações que rodam na sua máquina com Java, e aí você pode pensar assim: ah, mas isso não é tão convencional hoje em dia de se ter. Realmente não é, mas eventualmente é necessário que a tua aplicação comunique, por exemplo, com equipamento. E aí ela vai precisar rodar em desktop, vai precisar rodar localmente no sistema operacional para poder comunicar, eventualmente através de uma porta serial, uma porta USB, alguma coisa assim, com o dispositivo.
eu acho que isso seria uma aplicação interessante. Inclusive, eu desenvolvi no decorrer da minha carreira uma aplicação para um laboratório e essa aplicação basicamente comunicava com um equipamento que fazia a leitura e o processamento de exames de sangue e transmitia esses dados para o computador. E então esses dados precisavam ser processados, recebidos, na verdade, por uma porta serial e armazenados num banco de dados para depois serem acessados pelo sistema. O sistema em si era web, mas existia um módulo do sistema que foi desenvolvido para rodar num computador que comunicava com o equipamento e acessava uma API para salvar os dados no banco de dados. Então é uma aplicação que pode ser utilizada. Outra coisa que eu desenvolvi que também é possível fazer também. Quando a gente fala desktop, não é necessariamente com uma tela visual, como se fosse o Windows. Pode ser também prompt de comando. E eu já trabalhei numa empresa que a gente fez um leitor para ler produtos no armazém, no estoque. E esse leitor, na verdade, ele era Wi-Fi e ele podia conectar no servidor. E então, toda vez que lia, ali dentro mesmo, ele tinha uma conexão SSH com o servidor Linux. E nesse servidor Linux havia uma aplicação Java que executava esse leitor. E quando ele lia, ele informava basicamente o código daquele produto para a aplicação Java Desktop, modo DOS, vamos dizer assim, somente texto. E essa aplicação também chamava uma API que fazia um processo lá de registrar o item. Então, eventualmente você vai ter aplicações diferentes para o Java e aí que é interessante você ter isso porque o Java pode rodar literalmente em qualquer lugar. Então, nesse caso, você mantém a mesma linguagem de programação e você consegue fazer uma aplicação que possa ser possível rodar, por exemplo, né, como está aqui no slide, num celular. Né? Existia até as versões mais antigas do o Java ME, que é a Mobile Edition, e a própria Google, né, a própria Android usava Java como linguagem de programação. Hoje já não usa mais, usa Kotlin, mas é, ainda assim aplicações mais antigas, mobile, usam Java e você pode utilizar uma versão mais antiga do Android que vai utilizar Java. E então, como o Java pode ser aplicado em todas essas camadas e de todas essas formas e tem toda essa questão mais dinâmica, vamos dizer assim, o Java é utilizado também para grandes sistemas corporativos. Então, sistemas distribuídos em microserviços, sistemas que vão realizar grande volume de informações, tratar grandes volumes de informações, sistemas que talvez rodam em cloud. Por exemplo, tem lá na AWS uma Lambda Function que pode ser escrita em Java. Então, assim, há uma série de aplicações do Java hoje no mercado. E aí, a gente precisa entender mais um pouco aqui sobre o Java, e isso aqui é extremamente importante para você perceber e saber por que o Java é uma boa escolha. Então, a primeira coisa é o que eu já falei aqui, que é o escreva uma vez e rode em qualquer lugar, né? O write once, run anywhere. E tem uma imagem aqui para representar um pouco isso. Essa imagem aqui, na verdade, basicamente demonstra, né? Se você escrever um código Java, a compilação desse código Java ela vai ser feita uma vez só. Então você vai conseguir escrever um código Java que vai poder ser executado num computador, vai poder ser executado numa televisão, vai poder ser executado num PDA, que seria hoje seria um tablet, por exemplo, ou então num servidor, ou em qualquer lugar que você queira. Exatamente o mesmo código Java pode ser executado em vários dispositivos diferentes. E isso é bastante interessante, porque você ganha velocidade. Hoje se fala muito de aplicativos híbridos, né? Quando você vai fazer para mobile, o Java, ele tem essa característica de você conseguir escrever o código e fazer ele executar em qualquer lugar. Por que isso? Porque como eu falei na história do Java, e é por isso que é importante entender a história de uma linguagem de programação, ele nasceu para isso. Ele nasceu para ser executado em dispositivos mais variados, que hoje chamamos de IoT. Mas então, né, que seria a internet das coisas. Hoje o Java é utilizado e executado em vários dispositivos diferentes. E, portanto, isso
isso acaba acontecendo, tá? E esse Anywhere, ele não é só Anywhere a nível de sistema, a nível de dispositivo, mas a nível de sistema operacional também. Porque, como diz aqui no slide, existem duas características que fazem o Java competitivo. A primeira é essa, que o mesmo código compilado pode ser executado em vários lugares, o mesmo código escrito, né, pode ser executado em vários lugares. E a segunda filosofia do Java, a segunda característica que faz o Java ser competitivo é que eu escrevo um código. Esse código ele é um arquivo de texto que vai ser com a extensão .java, como vocês estão vendo aqui. Depois eu utilizo o JavaC para fazer a compilação desse código que eu escrevi e esse JavaC vai gerar para mim um bytecode. Para você entender um pouco, quando você usa uma outra linguagem de programação como C, por exemplo, você pode sim escrever e compilar ela e utilizar, por exemplo, fazer uma compilação para Linux, depois você faz uma compilação para Windows, depois você faz uma compilação para Mac e aí você consegue ter 3 versões executáveis para cada sistema operacional e tudo funciona perfeitamente. É por isso que quando você entra num site para baixar um programa, ele pede para qual sistema operacional você quer, porque basicamente você tem que baixar o executável que foi compilado para aquele sistema operacional que você está utilizando. Já no Java, funciona diferente, porque você vai ter uma única versão da tua aplicação compilada. Não importa onde ela vai ser executada. E por que não importa onde ela vai ser executada? Porque se você perceber aqui, o bytecode gerado, que é a aplicação executável, ela não vai rodar diretamente em cima do Windows, Linux ou Mac. Ela vai rodar em uma JVM. Existe aqui uma máquina virtual do Java, que é essa JVM, e então o teu código executável do Java, ele é executado pela JVM. E a JVM sempre vai interpretar o bytecode sem nenhum problema, independente em qual sistema operacional ela está sendo executada. O que acontece é que para poder executar uma aplicação Java no seu computador, você precisa ter o Java instalado. Eu lembro que eu recebo muita gente, eu tenho alguns vídeos no canal do YouTube onde eu ensino a instalar o Java. Ensino para vocês, para quem está querendo programar em Java. E eu recebo muitos comentários de pessoas que estão tentando executar programas do governo do Brasil, programas da Caixa Econômica Federal, de bancos, e precisam instalar o Java e estão se batendo para isso. Por quê? Porque todo e qualquer programa que é escrito em Java precisa que haja instalado no computador o Java para ele ser executado. Então, esse é o ponto e o X da questão. Você instala o Java, JVM, a máquina virtual do Java, e depois aquele bytecode que é único pode ser executado, seja no Linux, no Windows ou no macOS, sem nenhum problema. Exatamente a mesma máquina virtual vai ser utilizada. E aí nós podemos ter aí, eu coloquei aqui apenas 3 empresas que eu sei que utilizam Java amplamente no seu desenvolvimento, na sua stack funcional, mas na verdade sim, existem muitas outras. Existem muitas outras. Se você pensar em uma grande empresa, em uma grande companhia, você vai ter certeza que lá em algum momento eles utilizam Java. Pega empresas brasileiras, nacionais, né, como, por exemplo, o iFood. O iFood usa Kotlin no back-end, mas eles usam o Kotlin em cima do Java. Pega a PagSeguro. PagSeguro utiliza Java no seu back-end. Mercado Livre. Mercado Livre utiliza Java. Por que eu sei disso? Porque ou eu já trabalhei nessas empresas, ou eu já recebi convites para entrevistas nessas empresas. E aí grandes empresas, né? Como eu coloquei ali, a Amazon, o Google, a Netflix e outras empresas, grandes Big Techs, utilizam Java para gerar seus códigos. Então é importante você entender que o Java ele é uma linguagem de programação amplamente usada. Ele foi estruturado e muito bem estruturado. A história do Java corrobora que essa linguagem de programação seja amplamente utilizada pelas empresas. Então, nesse caso, vale muito a pena você entender um pouco mais da história do Java, você entender bastante como funciona essa questão da máquina virtual do Java
e entender também que todo arquivo que você for escrever em Java, você só vai precisar escrever uma vez e vai poder executar em qualquer lugar. Basicamente é isso. Na próxima aula a gente vai continuar falando aí sobre Java, vamos já preparar o ambiente, instalar as coisas para que você possa logo começar a colocar a mão na massa, tá bom? Então eu te vejo daqui a pouco na nossa próxima aula.